Mas então tá, gente. O Chiquito vai ser assim. O que faz vocês se sentirem confiantes? Então, eu vou começar dizendo para vocês entenderem. Tipo, é bem geralzão, mas é o que faz você se sentir confiante. O que me faz sentir confiante é colocar uma roupa boa e confortável, sabe? Uma roupa que eu me sinta gostosa, me sinta poderosa, sabe? Isso influencia muito. Meu cabelo tá arrumado e eu tá com a cara melhor, sabe? Independente se estou com maquiagem ou não, se minha cara tá boa, já tô me sentindo aqui, ó, em cima. E eu vou indicar o Enzo. Agora a gente vai fazer indicações, tá, gente? Importante, para ficar as mãozinhas aqui só subindo. Isso. Olha, eu acho que uma coisa que me deixa mais confiante é eu estar cheirosinho. Então, um banhozinho bisurado, assim, um perfumezinho, pá. Acho que faz toda a diferença. Porque ninguém merece aquela catinga pós-esporte, não vale nada. E eu vou indicar o Arthur. Boa. Eu me sinto contemplado pelas duas respostas já. Mas uma coisa que eu me sinto confiante é quando eu consigo ter carão suficiente, sabe? Quando eu consigo estar, tipo, quando eu tenho certeza do que eu tô fazendo em qualquer lugar que eu tô, sabe? E daí eu não ligo muito pro que tá acontecendo, assim, só bota a postura ali. Sabe aquele TikTok do What do you do when you don't feel that confident? I pretend, sabe? É aquele pique. E eu vou indicar a Annalice. Boa, eu alinhada com a Elisa, também gosto de estar vestida assim, de um jeito que eu estou me sentindo confiante, entendeu? Ali com a cara decente. E além disso, eu me sinto confiante quando eu domino o que eu vou falar, sabe? Tipo, quando eu tenho conhecimento daquilo e quando eu sei que eu sei o que eu vou dizer, sabe? Que eu estudei, que tipo, eu tô preparada. E eu vou indicar a Lu. Eu tô 100% alinhada com a Annalise. Pra mim, eu sou muito assim. Eu gosto de ter a certeza de que eu estudei o que eu vou falar, de que eu sei do que eu tô falando, sabe? E também estar bem arrumada também interfere bastante na minha confiança. Eu vou indicar a Laricinha. Matheus Schwember, continua. Ah, tá, perdão. Tá, eu acho que tem duas situações, na real. A primeira é quando eu tô caminhando, eu sempre faço caminhada ouvindo música. Eu tenho uma mania, tipo, eu não saio de casa, caminhar a qualquer lugar sem uma fone de ouvido. E, tipo, eu sinto, eu vou meio que cantando a música na minha cabeça, me sentindo num filme, sabe? Que, tipo, entendeu? Fico muito confiante. E outra situação que eu fico confiante, eu tinha mais uma, mas eu esqueci. Foda-se. Vai, Amanda, pode ir. Eu tô muito alinhada também com a Elise, quem falou também que se arrumar deixa, tipo, me sinto muito confiante. Às vezes eu tô em casa, eu vou fazer qualquer coisa, ou trabalhar em casa, fazer alguma coisa, eu preciso me arrumar pra me sentir que, de fato, eu tô fazendo uma coisa importante, sabe? E música também. Tipo, música me deixa muito confiante. Eu sou uma sem fone de ouvido e fazendo as coisas. Mas sabe quando, tipo, eu tá fazendo coisa e eu fico. Sabe quando tem vontade de comer uma coisa eu só sigo música? Eu fico, não. Mas eu preciso pôr aquela música nesse momento. Gente, então é isso. Acabamos o nosso check-in. Até agora não chegou mais ninguém. Então eu vou dar as palavras para a nossa capacitadora, nossa melhor vendedora de 2021, Elisa Brito. Muito obrigada, gente. Foi triste não poder receber o prêmio, como eu estava falando para a Luísa. Mas tá aqui no meu coração. Fiquei muito feliz pela nominação. E é, assim, um enorme prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sinto muita saudade de tudo isso. E eu sou uma pessoa tagarela, né? Quem me conhece aqui sabe que eu falo pelos cotovelos. E eu gosto de comunicar, gosto de estudar isso. E falo disso naturalmente, sim. Se alguém quiser falar só de comunicação comigo, eu tô aí para isso. E hoje eu e o Enzo, então, a gente preparou uma coisinha legal para vocês. Eu vou falar mais sobre comunicação em geral, e ele vai afunilar ali para vocês, explicando mais para vendas, tá? Para algo que vai funcionar melhor. Então, você quer compartilhar ou eu compartilho, Enzo?
Posso compartilhar? Beleza. Conseguem ver? Sim, tá ótimo. Eu gostaria só, primeiramente, pontuar que eu quis trazer essa imagem, porque eu acho que provavelmente a Alice também vai comentar um pouco, que eu acho que tipo, a comunicação ela tem que ser. Não pode ser unilateral, né? Ela tem que ser dos dois lados. Então tem que ser um negócio contínuo. E eu vi essa imagem e pensei que ela conecta bastante com essa ideia. Então, acho que uma reflexão importante que a gente ter. Boa. E outra coisa que é muito importante comentar com vocês, a primeira coisa, na real, é o porquê que eu botei esse check-in, que ele foi um dos 2 check-ins que eu tinha pensado com vocês. Mas esse check-in sobre a questão de como vocês se sentem confiantes é basicamente perguntar como é que vocês comunicam a confiança de vocês. Porque não basta só a gente querer, né, ser alguma coisa, basta a gente mostrar. Porque esse ato da gente querer mostrar já é uma comunicação com os outros, né? Então, quando vocês colocam uma roupa, vocês estão comunicando para a pessoa que está te vendo aquilo que você quer que elas vejam, sabe? Então, pode passar o slide aí, Enzo. Pode passar também, o pessoal já conhece nós. A questão da comunicação é basicamente uma série de fatores. A gente geralmente pensa que comunicar é só conversar, é só você entrar num assunto, só você convencer uma pessoa. Mas ela é muito além disso. Que tem um livro que eu li, que é Inteligência Emocional, que eu só esqueci do nome do autor agora, deixa eu lembrar aqui. Cadê? Ele é do Daniel Goleman. Esse livro, ele diz que o ser humano, ele é totalmente racional, mas também essa questão da razão vai muito na emoção. A gente usa a nossa emoção para expressar aquilo que a gente está sentindo, a gente usa a razão para explicar para os outros o que a gente está sentindo, para mostrar o que a gente quer que eles vejam da gente, e também para interpretar o que os outros estão fazendo, o que os outros estão sentindo, o que os outros estão querendo comunicar com a gente. Na nossa vida inteira a gente usa a nossa emoção. A gente, né, brinca quando é pequena de pedir alguma coisa, a gente faz uma carinha triste, tipo, por favor. A gente já tá comunicando alguma coisa pra pessoa ali. Ou quando a gente tá bravo, a gente já expressa na hora pra pessoa ver, tipo, ó, tô bravo com essa questão, não gostei. Então, a nossa emoção em si, tudo que a gente expressa involuntariamente e voluntariamente vai comunicar alguma coisa pra pessoa. O que difere para uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais em direção àquele teu objetivo, é você calcular as coisas, que é o que a gente vai comentar agora no próximo slide. Pode passar. No livro Como Convencer Pessoas em 90 Segundos, eles falam uma coisa muito interessante, que me faz lembrar muito da base. Que na base a gente tem isso de ter vários processos para a gente poder atingir uma meta, para a gente poder atingir um objetivo, para a gente poder concluir um projeto. E a comunicação não é diferente disso, cara. Porque, tipo, se tu tem o objetivo de se conectar com uma pessoa, tu vai ter que fazer uma certa quantidade de ação, ter certas atitudes que vão te levar a ter uma boa relação com essa pessoa. E, ao longo desse processo, tu vai ter que observar se o que tu tá fazendo tá funcionando, não tá passando a impressão errada, e mudar até você conseguir definir tua amizade, definir tua conexão. Então, nesse livro, ele comentou que o autor comentou que tem 3 pontos muito importantes, que é o KFC. O primeiro ponto é Know What You Want, que é basicamente saber o objetivo daquela conversa. Numa venda, é basicamente, tipo, tu quer convencer a pessoa, tu quer trazer confiança na tua fala. Esse é o teu objetivo. E o segundo ponto, então, seria Find out what you're getting. Seria basicamente, durante a fala que tu tá tendo com essa pessoa, você vai observar o que tu tá fazendo e como isso tá afetando na pessoa.
se ela tá, tipo, franzindo a sobrancelha, tipo, não tô gostando do que tu tá fazendo, ou se ela tá sorrindo, tá rindo contigo, tá te espelhando. Depois vocês vão aprender alguns desses sinais que eu tô comentando agora. Mas você vai observar o que a pessoa tá expressando para tu saber se tu tá chegando no teu objetivo ou não. E aí chega o terceiro ponto, que é change what you're doing until you get what you want. Então, você viu que não tá dando uma coisa certa, imediatamente já procura outra maneira de expressar. Às vezes as pessoas não interpretam da mesma maneira que a gente as coisas, né? Então é preciso deixar isso muito claro, tipo, a mensagem que tu quer passar para elas, para poder ter o objetivo que vocês tanto desejam. E por isso, ali do lado, a gente coloca que você tem que fazer tudo o possível para chegar no teu fim. Então, tem que ter os teus meios para chegar no fim. E, basicamente, o que a gente quer, como jovens empreendedores, é mostrar uma postura de que a gente pode, sim, vender um projeto para alguém, pode, sim, fazer coisas responsáveis de pessoas mais maduras, mais velhas. Então, a gente, com isso, os nossos meios são usar as nossas atitudes, nossas posturas, nosso corpo. Então, você vai utilizar atitudes educadas, uma postura confiante, uma expressão facial amistosa e ainda utilizar o teu contato visual para poder, então, comunicar melhor com a pessoa, interagir com ela e ainda, sabe, ter aquela conexão da maneira correta. E nisso tudo, eu conto para vocês que existem 4 pontos que vocês devem cuidar em vocês, que eles comunicam muito o que vocês querem passar. Que é basicamente o seu... já passo para o próximo. Que é basicamente o seu corpo, a tua linguagem corporal vai dizer muito sobre você, a maneira que tu usa o espaço, a maneira como tu se movimenta, diz muito sobre o que tu quer quer passar para a pessoa. O outro ponto é o rosto. Então, a tua expressão facial, qualquer reação que tu faça que pareça negativa ou pareça positiva, vai causar uma impressão para a pessoa, vai estar comunicando alguma coisa pro outro. Outro ponto, o terceiro ponto, muito importante, é as tuas atitudes. A maneira como, sei lá, tu abre a porta para uma pessoa entrar, já mostra educação. Ou a maneira como tu elogia a pessoa, a maneira como tu formula uma frase. Tudo isso diz respeito a atitudes que são intrínsecas ao teu ser, que vão comunicar o que tu quer para os outros. E, por último, a voz. Isso a gente esquece bastante, mas ela tá ali sempre. Até, tipo, quando você vai ligar para um amigo, ou mandar áudio para um amigo, ele já percebe assim, ele não tá bem, essa voz dele tá meio para baixo, tá meio, sei lá, rouca. Ou tu vê que uma pessoa tá com preguiça por ela tá falando meio assim, sabe, meio que sem vontade. Então, tipo, tu consegue manipular a tua voz para passar o sentimento certo naquela hora, sabe? Então, esses 4 pontos são os que vocês têm que ter cuidado sempre, sempre. E vocês só vão se acostumar a fazer eles simultaneamente com prática, né? Tipo, vocês vão conseguir cuidar do corpo de vocês, conseguir cuidar a expressão facial, as atitudes corretas e o tom de voz correto, praticando e se observando, né? Pode passar. E aí, depois de falar para vocês, né, esses 3 pontos do processo da comunicação e dizer quais são as partes que mais comunicam, eu digo para vocês que existem 8 passos básicos para uma boa primeira impressão. Que depois eu vou comentar com vocês que as pessoas primeiro veem vocês para depois ouvir vocês. Então, é todo um processo que acontece primeiro para depois chegar no objetivo que vocês querem. Elas realmente ouvirem o que vocês têm a dizer e te enxergarem. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer para cuidar numa comunicação é ver o que vocês vão vestir. Se vocês querem passar uma impressão de uma pessoa madura, quer passar uma impressão de autoridade, acessibilidade, se vocês querem passar outra impressão também de uma pessoa mais jovem mesmo, você pode manifestar isso com a tua roupa. Então, tipo, usar roupas mais profissionais para maturidade, ou usar roupas mais, tipo, street, ou do seu estilo do dia a dia, já mostra a tua jovialidade. Então, a maneira que você usa a tua vestimenta, ela vai dizer muito sobre o que tu quer mostrar para a pessoa. O segundo ponto é ajustar tuas atitudes conforme o ambiente. Cada lugar que tu vai, cada pessoa que tu conhece, elas têm uma sistemática diferente.
você consegue entrar no ambiente e já sentir, tipo assim, que ele é um ambiente fechado, de pessoas sérias. Ou tu consegue sentir uma energia muito positiva e confiante e amistosa das outras pessoas que estão naquele ambiente. Então, tu sabe que ele é um ambiente de se sentir à vontade. Então, tu vai se adaptar àquilo, vai entrar na mesma energia para poder conseguir comunicar do mesmo jeito que as outras pessoas e o ambiente está comunicando. O terceiro ponto, que é muito importante, que até tinha um comentado, que é o fake until you make, que é você ter o pensamento positivo. O pensamento positivo em qualquer comunicação, boa impressão, ele vai involuntariamente te fazer pensar e agir daquele jeito, sabe? Tipo, tu pensar assim, eu tô feliz, tu vai se enganar e vai demonstrar para os outros que você tá feliz. Sem problema, Amanda, gente. Fico feliz pelo menos que tu tá aqui ouvindo a gente, tá? Então, esse pensamento positivo, tipo, você pensar que você vai conseguir comunicar certo, você vai conseguir fechar uma proposta, você tá feliz, tu vai conseguir deixar outra pessoa feliz, isso vai te ajudar a chegar no caminho certo. O quarto ponto seria, então, você reparar nos olhos, ali tá escrito olhos, mas seria você reparar nos olhos da pessoa. Isso de você reparar, identificar a cor, é meio que o tempo certo de você olhar para ela. Isso quando a gente está presencialmente, é muito importante a gente olhar, fazer esse contato visual de uma maneira correta, sem parecer exagerada, dar uma impressão errada de que tu tá, sei lá, apaixonada pela pessoa, tá encarando ela, tá querendo intimidar, sabe? Então, tipo, um contato visual rápido, que tu consiga só identificar assim, a cor do olho dela é marrom. E aí já retornar, sei lá, usar o ambiente, olhar para outros lados, já ajuda, sabe? Mostra que tem domínio de confiança, sabe? Domínio da fala. O quinto ponto seria saber se posicionar perante o espaço pessoal da pessoa. Tem pessoas que, agora na pandemia, elas estão mais preocupadas com o teu contato. Elas não vão oferecer a mão para ti, elas não vão vir te abraçar, elas não vão se aproximar tanto de ti, porque elas estão com medo de pegar o Covid de novo, né? Ou pegar Covid, enfim. Então, tu tem que saber muito bem olhar, deixar a pessoa se aproximar primeiro e ela definir o espaço pessoal dela para vocês poderem se interagir. E aos poucos, ir se aproximando e vendo de acordo com que a pessoa está reagindo, para você não invadir, sabe? Não ser algum tipo de inimigo logo de cara, assim. Porque ninguém gosta de gente tocando sem abertura, né? Ninguém gosta de gente chegando assim, sem tu ter indicado que podia. O sexto ponto seria fazer bom uso do espaço pessoal, como a gente já tinha falado antes, da linguagem corporal, você ser bem aberto, usar a tua mão, usar teu braço, teu corpo, tua perna, tudo para comunicar o que tu deseja e não ficar preso, porque isso não comunica nada, sabe? Comunica só uma insegurança. O sétimo ponto seria iniciar as suas falas com declarações empáticas ou perguntas que gerem reciprocidade. Isso aí a gente vai comentar um pouquinho melhor depois para vocês entenderem. Mas seria basicamente você não começar já falando de negócio, não chegar já falando de venda no assunto que tu quer. Tipo, é um processo até tu chegar no assunto que tu quer. Tu primeiro tem toda a primeira boa impressão, todo o objetivo de encantar a pessoa, para depois poder tocar no assunto que tu realmente deseja, sabe? Fazer ela se sentir à vontade contigo para te comunicar o que tu quer. E o último, o oitavo passo, que é também muito importante, que está ali ligado com a questão de você se ajustar ao ambiente, é você sincronizar com a pessoa por meio do espelhamento. Essa técnica depois vai ser falada melhor, mas o espelhamento é basicamente você agir como a pessoa está agindo de maneira natural. Então, fazer com que ela se sinta bem, sem ela entender por que ela está se sentindo bem, só você imitando ela. E isso é muito importante para criar essa conexão. Mas pode passar para o próximo slide. E aí, essas boas impressões que eu tinha comentado antes, elas vão ocorrer antes, durante e depois do contato. Porque sempre, todo início de contato, tu vai ter uma primeira impressão. Tu vai ter uma impressão, uma visualização da pessoa, do que ela está querendo passar para ti. E, como eu tinha comentado antes, que as pessoas nos veem antes de ouvir. Elas primeiro vão nos analisar, nos escanear, para depois ouvir o que a gente está querendo dizer, entender o que a gente está querendo comunicar. Então, por isso que a nossa primeira impressão é extremamente importante.
a maneira, tipo, que a gente se veste, a maneira como a gente tá andando, a maneira como a gente tá com a postura, sabe, ereta ou não, ou a maneira que a gente fala, o tom de voz, tudo isso vai dizer já para a pessoa se ela quer ouvir a gente ou se ela não quer, se ela confia na gente ou se ela não confia. Então, o objetivo principal dessa primeira impressão é você tomar as atitudes certas para chamar a atenção positivamente da pessoa e fazer ela entender que você é importante, que você vai ter uma coisa interessante para falar para ela. Pode passar. E nessas primeiras impressões, a gente precisa já pensar no que você quer em relação àquela pessoa. No livro Manual da Persuasão da FBI, eu já falei muito aqui na base sobre esse livro, não vou nunca deixar de falar. Ele diz muito sobre como fazer amizade para chegar no objetivo que tu deseja. Se tu quer uma conexão curta, tu igual tem que fazer uma amizade com essa pessoa. Só vai determinar, então, quão próximos vocês vão ser, quanto que vai durar essa relação e quão intensa ela vai ser. Todo tipo de relação que vocês vão ter, elas vão ter essa fórmula aqui, que é a proximidade, a frequência, a duração e a intensidade. Antes mesmo de vocês entrarem numa reunião, vocês devem definir o que vocês querem com esse cliente. Vocês querem que esse cliente faça projetos grandes, querem que eles façam projetos pequenos, para vocês terem muito contato, pouco contato. Enfim, tudo isso deve ser definido antes para vocês tomarem a atitude certa depois. E essa proximidade, ela vai dizer respeito à distância, né? O quanto que vocês vão estar próximos, quanto que vocês vão se ver, se vocês vão se ver por câmera, se vocês vão se ver presencialmente. A frequência vai dizer respeito ao número de contatos que vocês vão ter, se vocês vão se ver semanalmente, se vocês vão se ver mensalmente. Isso vai dizer a maneira, a intensidade e a duração do contato que vocês vão ter. Então, a duração é o tempo, por exemplo, tu pode ter horas para o encontro que vai ser, sei lá, mensal, ou tu pode ter segundos para um encontro que vai ser diário. Porque as pessoas, elas cansam de ti, elas não vão querer ver você o tempo todo, o dia todo, porque fica cansativo, sabe? Todo mundo tem o seu espaço. Então, essa questão da definição da frequência e da duração, elas são muito importantes para deixar o teu contato, de fato, interessante. E a intensidade é o crucial. É ali que tu vai mexer, é ali que tu vai fazer horrores, vai fazer a tua comunicação verbal, não verbal, para poder satisfazer as necessidades da pessoa, para fazer ela se sentir bem, para ela te querer bem e vocês terem uma relação boa. Então, é na intensidade que eu vou comentar agora que a gente vai ter que tomar certas atitudes para poder garantir essa relação com a pessoa. Pode passar. Bom, um dos primeiros passos para entender essa questão da intensidade é saber os sinais que você está enviando, os sinais que a pessoa está enviando. Os sinais mais importantes de vocês saberem é os amistosos e os não amistosos. Os não amistosos, eles vão aparecer um pouquinho depois, porque a gente precisa focar primeiro na parte positiva agora. Dos sinais amistosos, o livro e diversas interpretações que a gente vê no dia a dia demonstram que certas linguagens corporais vão comunicar aquilo que é positivo, quando uma pessoa gosta de ti, quando uma pessoa está interessada no que tu quer falar, e quando também tu está demonstrando que tu quer ouvir a pessoa, tu quer conversar com ela. Então, por exemplo, levantar a sobrancelha quando você está falando com a pessoa, quando você vai iniciar uma fala, demonstra que, tipo, tu já está indicando, sabe, que tu vai prestar atenção nela, ou que tu está feliz. Quando tu está feliz, tu levanta a sobrancelha. Enfim, esse levantar de sobrancelhas, ele vai te ajudar a comunicar uma reação positiva. Já inclinar a cabeça. A gente tem aquela coisa de ver que as pessoas sérias, elas ficam com a cabeça reta, assim, imóveis, quando elas não têm muita expressão, não têm muita emoção. Mas daí uma pessoa feliz, ela vai virar a cabeça para o lado e vai falar contigo, feliz, sabe? Tu vai sentir a energia dela, um certo carinho, sabe? Quando ela inclina a cabeça. Até vocês podem observar que quando vocês estão olhando para um cachorro, vocês não vão olhar com a cabeça reta. Vocês vão fazer, ai, que fofinho, meu Deus, eu tenho vontade de sacar, sabe? É essa questão de mostrar o pescoço e, não sei, é algo involuntário do corpo de inclinar a cabeça para demonstrar que é o bem de uma pessoa, tá feliz, enfim. E o mais óbvio de todos é sorrir.
Mas, claro, não precisa ser um sorriso exagerado, não precisa ser aquele sorriso falso. Vocês têm que conhecer o sorriso verdadeiro de vocês e saber interpretar eles ao longo da vida. Porque não vai ter dias que vocês vão estar tristes, vai ter dias que vocês vão estar putos da vida, vão estar revoltados. E vocês não vão conseguir expressar expressões genuínas do nada, não vão ficar felizes do nada. Então, vocês vão ter que dar uma fingida, mas é um fingir com uma atuação boa. Vocês vão ter que relembrar como vocês agiriam de verdade se vocês estivessem felizes, entende? Então, o teu sorriso vai ter que ser verdadeiro, como você dá quando você tá feliz. E tem que ser aquele sorriso que é de boca e olho, sabe? Aquele que sorri e faz pé de galinha, que esse sim é o sincero. E o contato visual. O contato visual, ele diz muito sobre essa relação, essa intimidade que tu tá tentando criar com a pessoa. Você ficar desviando o olhar, ele geralmente é confundido com você não ter confiança em si, não ter segurança, ou você tá escondendo alguma coisa, sabe? Dá esse ar de que você não tá falando uma verdade se você não tá olhando no olho da pessoa. Então, olha no olho da pessoa, faz essa troca de ficar encarando, depois desvia o olhar, olha para outras coisas e volta a olhar. É um domínio que tu tem que ter desse contato. E aqui eu já vou contar para vocês uma atitude muito importante que vocês têm que levar para a vida de vocês e que a gente observa em escritório de arquitetura. Que as arquitetas, acho que até outras empresas também, outros tipos de escritório, empresas devem fazer. Mas é você oferecer alguma coisa para uma pessoa para você receber alguma coisa em troca. Então, por exemplo, as minhas chefes, elas vão lá, quando elas vão fazer alguma proposta, alguma reunião com o cliente, elas oferecem um cafezinho, um bolinho, um biscoitinho, um pão de queijinho, uma bala, para a pessoa se sentir mais confortável e involuntariamente pensar, tem que oferecer alguma coisa em troca. Esse princípio da reciprocidade é essencial. Até às vezes um chiclete que tu oferece para uma pessoa, ela já fica assim, um dia eu vou ter que retribuir isso, cara, eu vou ter que fazer isso pela pessoa também. E isso é essencial. Já no primeiro contato, fazer uma coisa boba do tipo, deixa eu abrir a porta para você. Ela vai querer depois ser recíproca. Pode passar. Outra coisa também é você fazer práticas isomórficas. Que esse aí é o espelhamento que eu falei naqueles passos para boa impressão. Porque é um ato natural você emparelhar com a pessoa que você gosta, sabe? Tipo, não sei se vocês viram o Big Brother, quando tinha... Vocês viram, né? Alguns viram. Que tinha a Jade e o PA. A Jade e o PA, eles estavam numa conexão, assim, intensa. Porque eles faziam gestos iguais o tempo todo. Eles cruzavam a perna ao mesmo tempo. Eles, sei lá, se inclinavam para frente ao mesmo tempo. Eles faziam muita coisa ao mesmo tempo, mostrando que eles estavam sincronizados e conectados. Agora já saiu e parou essa conexão, né? Mas era muito bom. Vocês conseguiam ver que as pessoas estavam conectadas só para elas estarem fazendo os mesmos movimentos, sabe? E isso é involuntário. Mas a gente pode forçar para causar a mesma sensação na outra pessoa, de que vocês estão conectados. Então, o objetivo é favorecer isso, favorecer a tua imagem para a pessoa, para sentir que vocês estão conectados, apenas emparelhando a comunicação corporal de vocês. Pode passar. Outra prática muito importante, essa aqui ela vai dizer muito sobre reuniões que você tiver, ou até coisas virtuais que você vai ter, tipo, pessoas que estão se inclinando para frente da tela, ou se afastando, já diz muito a respeito dela, sabe? Só no ato de inclinar o corpo para um lado, para o outro, tu já consegue ler o que ela está pensando um pouco, sabe? Então, por exemplo, tu consegue ver que uma pessoa está a favor da tua ideia quando ela chega mais próxima de ti, quando ela, demonstra que quer ouvir melhor o que você está querendo dizer. Então, esse simples fato de querer inclinar para ouvir é uma demonstração de que a pessoa está atenta e ela quer ouvir o que está querendo dizer, ela está interessada, ela está do teu lado. Agora, uma pessoa que ela não está acreditando muito em ti, não está gostando do que tu está falando, ela vai se afastar, vai ficar distraída, não vai tentar nem ouvir o que tu está falando, ela vai ficar afastada. E isso é um ato que você tem que
observar para poder conquistar essa pessoa depois. Que é uma dica que eu dou. É bom você observar essa questão da inclinação do corpo, porque aí tu vê, numa reunião de diagnóstico, se tem 2 pessoas que tu tá tentando vender, tu vai tentar convencer aquela pessoa que não tá contigo, aquela pessoa que não tá interessada na tua fala. Tu vai começar a mudar tuas atitudes para poder atingir a atenção daquela pessoa que não tá inclinada para ti. Porque aquela pessoa que tá inclinada já para ti, ela já tá contigo, ela tá te ouvindo. Se tu mudar a perspectiva ali, ela vai continuar entendendo o que tu tá falando por outro lado. Mas a outra, que não tá inclinada, que não estava interessada, ela vai agora ficar, se tu ter atenção nela e o foco nela. Pode passar. Gestos expressivos. Isso aí é natural da pessoa. A gente não pode também exagerar, a gente não pode fazer algo muito forçado, muito além da tua ossada. Porque, naturalmente, a gente tende a se expressar mais para aqueles que a gente gosta. Às vezes, tipo, a gente tá falando sobre uma coisa muito empolgada, a gente começa a usar a mão, começa a usar o corpo e pular, e não sei. Tipo, é uma coisa natural. Você entra no teu ritmo de felicidade, no teu ritmo de querer expressar alguma coisa para a pessoa de qualquer forma, e você usa os gestos para dizer isso. Então, é também interessante forçar esses gestos quando tu quer comunicar alguma coisa para as pessoas. Por exemplo, você quer dar um enfoque em alguma frase que tu está falando, utiliza as mãos no ritmo do que tu está falando. Você, no fim de cada frase, abaixa a mão, no fim de cada raciocínio, age, balança a mão, mexe com a mão, fazendo com que ela comporte junto com o que tu está falando. Porque existem pessoas que também são visuais, pessoas que sentem melhor e captam melhor a ideia quando elas veem um contexto em geral, quando elas veem atuação, fazendo gestos, ouvindo tudo. Toda essa combinação, ela faz mais sentido. Então, vocês têm que cuidar desses gestos, fazer eles como se vocês estivessem no dia a dia de vocês, como se vocês realmente estivessem falando com amigos, falando com qualquer outra pessoa, mas tentar deixar eles mais frequentes na comunicação com uma pessoa desconhecida, sabe? Porque ela não te conhece e através desses gestos ela vai te conhecer ainda melhor. Então eu botei ali uma série de exemplos ali, como a palma da mão aberta, mostrar sinceridade, o movimento descendente da mão no final de frase, que eu estou usando bastante, mas é algo automático. Assentir com a cabeça, esse é um ponto muito interessante para você usar quando está ouvindo uma pessoa. Você ficar quieto, atento ao que a pessoa está ouvindo e só utilizar a tua cabeça. E aqui eu vou contar para vocês uma coisa que vocês têm que ter cuidado, que é uma coisa que eu fazia muito e eu não via que era errado, que é você balançar a cabeça com muita frequência. Você não tem que balançar com muita frequência, porque isso involuntariamente indica que tu está querendo apressar a fala da pessoa. Mas se tu quer conectar com a pessoa, tu tem que encorajar ela a falar mais ainda, porque as pessoas adoram falar sobre si, adoram falar sobre as coisas que elas gostam. Então, tu tem que encorajar elas a falar. Então, quando tu vai sentir a cabeça, vai mexer um pouquinho a cabeça, mexe uma vez e devagar, para não atrapalhar o ritmo da fala do outro e não apressar, sabe? Isso é uma coisa que eu fazia muito, muito, muito. Eu não via que era errado, porque eu nunca tinha percebido. E outra coisa é você confirmar verbalmente o que tá falando. Tipo, o que tu tá ouvindo da pessoa, tu tá acompanhando o raciocínio dela, tu fala, sim, entendi, compreendo. Pode continuar, tá ótimo, pode me explicar isso melhor. Tipo, tentar fazer confirmações verbais que você tá acompanhando o raciocínio da pessoa. Porque as pessoas gostam de falar e elas gostam de serem entendidas. Pode passar. Agora, os sinais inimigos. Esse aqui eu mostro para vocês começarem a pensar de como que as pessoas estão vendo vocês. Porque muito voluntariamente a gente faz esses gestos sem saber que eles são negativos. Ou que a gente faz porque a gente está, no automático da vida. Às vezes a gente tem que expressar uma carranca feia para os outros mesmo, porque a gente não quer que ninguém te incomode. Mas para conquistar algumas pessoas, a gente tem que deixar isso de lado, né? Então, aqui você tem que identificar quais sinais vocês usam para identificar. Como é que eu posso dizer? Você tem que identificar esses sinais que vocês usam quando vocês querem afastar as pessoas. Vocês têm que saber se vocês
quando vocês não gostam de uma pessoa, vocês encaram muito ela, se vocês fazem cara feia de cerrar o olho, baixar a sobrancelha, cerrar a boca também, ficar com a boca muito fechada. Então, esses são sinais de que você não tá gostando de alguma coisa, sinais de que a pessoa também não tá gostando de algo, quando ela cerra o olho, fecha a sobrancelha, fecha a boca também, fica com a boca muito reta. Essas coisas, elas demonstram, então, esse ato de ser contra alguma coisa. A revirar o olho também, quando a gente não gosta de alguma coisa, isso aí é direto que a gente faz involuntariamente, e a gente tem que perceber também quando a pessoa faz essa revirada. A tensão do rosto da pessoa, se a pessoa tá mordendo a mandíbula, assim, tipo, muito braba, tu consegue ver, sabe, tipo, aqui do ladinho, que isso demonstra que ela tá tensa, que ela não tá gostando do que tu tá falando. Ou, tipo, até a postura, tipo, quando tu vê que a pessoa não tá gostando do que tá falando também, ela começa a fechar muito a cara, ficar com o braço cruzado e se inclinar para trás e ficar com o nariz bufando, sabe? Tipo, essa pessoa tá falando merda. E começa a ter uma respiração mais longa, sabe? Uma respiração mais... sabe? E isso é o que você tem que cuidar para não fazer para os outros e também ver se os outros estão fazendo para te mudar as tuas atitudes. Pode passar. Aqui as vestimentas de novo, trazendo para vocês uma outra perspectiva de que não basta só as roupas, basta também os detalhes. Os guris podem usar relógio, podem usar boné, óculos, brinco, piercing, as meninas também podem usar óculos, brinco, boné, piercing, podem usar colar, podem usar tudo. Os acessórios que a gente usar, o que a gente for pegar de detalhe, o cuidado que a gente tem com eles, de selecionar eles, de limpar eles, vai demonstrar um pouquinho para a pessoa o teu cuidado que ela vai ter, o teu cuidado que tu vai ter com ela, o teu cuidado que tu vai ter com o projeto dela. Então, tipo, a tua atenção aos pequenos detalhes vai demonstrar isso, involuntariamente. Por exemplo, eu não consigo confiar numa pessoa que tá com o sapato sujo, porque eu vejo que é preguiça. Porque eu tenho preguiça quando eu tô com o meu sapato sujo. Quando uma pessoa tá tentando me convencer de que ela quer me fazer bem e eu olho pro sapato dela que tá sujo, eu vou falar, como é que ela quer fazer bem pra mim se ela não tá cuidando nem dela? Não tá cuidando nem do pé dela que tá sujo ali o sapato. Como é que eu vou confiar? Então, tipo, esses pequenos detalhes de autocuidado que tu dá contigo, com a tua vestimenta e detalhes, ele já vai mostrar pro outro que tu vai cuidar dele, se ele for fechar contigo, que tu vai estar ali pra ele. E isso faz diferença. O espaço pessoal, de novo, falando daquela questão de você se aproximar da pessoa só quando ela permite. Você tem que fazer essa leitura de quando ela se afasta de ti, tipo, tu tá falando, tá se aproximando, ela tá se afastando, então ela já tá limitando ali o espaço. E tu tem que respeitar isso, porque senão ela vai se sentir ameaçada, né? E seria isso desse slide, pode passar. Aqui eu trago alguns pontos que você tem que considerar durante uma conversa. Isso até antes de você começar uma conversa com uma pessoa, você tem que dar uma analisada em como ela está se comportando diante das outras pessoas. Aqui uma dica é você analisar o comportamento dos pés dela. Isso é uma coisa que o livro, o Manual da Persuasão, ele fala, que quando a pessoa está usando o pé dela virado para frente, tipo, virado para a pessoa que ela está falando, significa que eles estão fazendo uma conversa mais privada, que eles não querem que ninguém interrompa, que eles estão muito atentos a eles mesmos. Agora, se ela tá usando o pé, tipo assim, então um do lado do outro, conversando, assim, de boa, com o pé virado para frente, assim, eles estão nem aí se chegar alguém para interromper. Ele meio que, as pessoas estão indiretamente fazendo convite para que outras pessoas entrem e conversem com elas. Então, isso aí vocês já podem analisar para vocês saberem qual o momento certo de vocês conversarem com alguém. E ter esse contato, se aproximar e chamar atenção. Outro ponto também é vocês praticarem a audição de vocês, de ouvir bem a pessoa, de estar atento ao que ela está falando. E isso é muito importante para vocês continuarem o assunto, tipo, puxarem o assunto que vocês estão falando. Então, por exemplo, a pessoa às vezes fala uma coisa muito rápida, se tu não pega, depois para retomar é muito complicado. Então, tipo, tem que estar bem atento ao que a pessoa está falando, aos mínimos detalhes, porque depois até tu pode relembrar ela
que você ouviu e ela vai ficar contente que você prestou atenção nela, sabe? Ela vai ficar tipo, ai, tu lembrou disso mesmo? Que legal, sabe? Essa escuta ativa é muito importante. Outra coisa é você encontrar interesse em comum. Por exemplo, eu vou contar uma coisa bem séria para vocês. Eu vejo BBB não porque eu gosto, mas porque eu gosto de comentar com os outros. Ter um assunto com os outros. Isso é bizarro, é horrível. Mas é muito legal, sabe? Ter uma coisa em comum com alguém e ficar comentando, falando besteira, falando mal de alguma coisa, assim. Tipo, é um assunto comum que, tipo, eu posso nem gostar tanto, mas só de ter alguém para comentar aquilo é muito bom. E tu tem que acabar mas tu tem que, antes de entrar numa reunião com uma pessoa, já dar uma pesquisada, assim, já ver o que ela gosta, para já ter um assunto em comum, sabe? Tipo, sei lá, a pessoa tem um restaurante, já começa a falar dos outros restaurantes. Fala assim, eu fui naquele restaurante lá, achei lindo aquela cor que eles botaram. Ou, o prato que eles fizeram, achei muito gostoso. Enfim, tentar encontrar essa conexão de interesse, porque as pessoas se sentem muito mais propensas a gostar de ti, sabe? Se vocês têm um interesse em comum. E uma coisa muito importante é você chamar a pessoa pelo nome. A gente tem essa mania de, tipo, na base ou na vida mesmo, chamar de amiga, querida, meu amor, essas coisas. E, tipo, numa reunião de negócios, numa coisa mais profissional, não tem como a gente fazer isso, né? Tipo, meu bem, vamos fazer tal coisa. Queridos, sabe? Não tem como, tu não tem essa intimidade. Então, a maneira que tu pode chamar essa pessoa, se conectar com ela, é usando o nome dela. No final de cada frase que tu fala, não todas, né? Mas, tipo, no final de frases impactantes, no final de argumentos que você quer saber a opinião da pessoa, quer a atenção dela, você usa o nome dela, lembra o nome dela. Porque ali, como o Dale Carnegie fala, a gente tem que lembrar que o nome da pessoa é o som que ela mais gosta, é o som mais bonito e importante de qualquer língua. Então, a gente gosta do nosso nome. Nem sempre, né? Mas as pessoas gostam do nome. Pode falar, Luísa. Meu, isso meio que me pegou, porque assim, que nem quando eu vou chamar alguém no Whats, eu primeiro chamo pelo nome dela, mas daí, tipo, se eu vou continuar a conversa, colocar outras perguntas e tal, daí eu já começo, tipo, amiga, não sei o que, tipo, pra mim é involuntário, porque parece, se você me chamar, digamos, se você me falar Elisa, parece que começa a ficar muito sério, sabe? Daí eu não sei até que ponto, tipo, eu devo continuar, se eu chamo de amiga ou não, sabe? Cara, é muito isso, é exatamente isso. Porque isso vai depender da tua conexão com a pessoa, da tua intimidade. Tu tem intimidade de me chamar, porque eu curso contigo a faculdade, a gente já fez coisas juntos, já está na base onde eu já estava. Enfim, a gente se conhece. Tu tem intimidade de me chamar de amiga. Mas é bem isso que tu falou, tu não tinha certeza se a gente tinha essa intimidade, então tu primeiro me chamou pelo nome para depois conferir se podia me chamar de outra coisa. E eu te dei essa abertura, então, porque eu já fui te chamando de amiga. Então, essa questão da tua interpretação, de saber qual a intensidade da relação de vocês só vão saber lendo a pessoa. Se a pessoa te indicar assim, eu vou te dar abertura para você me chamar de amiga, vou te dar abertura para chamar de meu bem. Isso ela vai indicar dizendo para você. Tipo, se ela te chamar de meu bem, ela tá dizendo que tu também pode chamar ela de meu bem. Se ela tá falando, minha querida, eu não consigo fazer tal coisa, tu também pode chamar ela de minha querida. A maneira que tu vai tratar a pessoa é a maneira que ela tá te tratando. Aí por isso que serve aquele questão de você sincronizar o espelhamento, de você tomar as mesmas atitudes daquele ambiente e da pessoa. É para você saber como é que tu vai tratar a pessoa. Então, tipo, tu fez muito certo. Tu começou ali me chamando de Elisa e depois que tu viu a intimidade, que tu foi me chamando de amiga. E tá certíssimo. É bem isso mesmo. Pode passar aí pra nós, Bico. Sim. Travou aqui? Aí foi, não. Acho que era o que não, tranquilo. E o último tópico dessa questão de criar intensidade, né, nessa relação de amizade, proximidade e tudo mais, é você conseguir retomar ela depois. É o gancho de, tipo assim, você ligou pra pessoa e depois poder
retomar o assunto do telefone na conversa presencial. Você tocou num assunto importante naquela ligação, é bom você fazer essa ponte de retomar ela depois nessa presencial, porque aí é aquilo que eu tinha comentado de você ouvir a pessoa, sabe? Você tá atento à fala dela. E aí, quando você retoma o assunto, vai mostrar para ela que tu estava ouvindo, que você estava prestando atenção nela e que você queria continuar ouvindo ela. Então, por exemplo, se alguém falou na ligação, eu não vou poder tal hora porque antes disso o movimento é louco. Aí você guarda, movimento louco. Aí no presencial tu chega, como é que foi o movimento hoje? Parece que foi corrido, né? E aí tu já começa um assunto com a pessoa, sabe? Tu já tem um ponto de retomar ali com a pessoa. Então, tem que ter muita atenção que a pessoa fala para você depois poder fazer uma ponte com ela. Pode passar. Gente, agora que eu vi, né? Cheguei na metade da apresentação, tô falando horrores. Ai, gente, desculpa. Mas assim, vou passar rapidinho essa questão da regra de ouro da amizade. Que é, basicamente, se você quer que a pessoa goste de ti, você tem que fazer ela se sentir bem primeiro. Aqui vai entrar a parte de paparicar. A parte de você fazer a pessoa se sentir alta, elevada, bem consigo mesma, para ela lembrar dessa sensação. Tipo assim, eu me sinto bem do lado dessa pessoa, porque essa pessoa me faz sentir bem. E a gente quer ficar perto das pessoas que faz a gente sentir bem. Então, isso vocês têm que lembrar eternamente. Se você quer que uma pessoa queira fechar contigo, ela tem que se sentir bem e confiante contigo. Então, tem que criar maneiras dela se sentir bem. Pode passar. A primeira delas é a declaração empática, que é basicamente você prestar atenção nela e fazer uma declaração. Tipo, tu viu ela triste, preocupada, logo no início da conversa de vocês? Você já chega e fala, tá tudo bem, eu cheguei num momento ruim, você me parece um pouquinho preocupado, parece ter estressado, aconteceu alguma coisa? E, sabe, é uma declaração empática. Você olhou para a pessoa e já foi expressar para ela a tua preocupação. E da mesma forma funciona quando você quer, no meio da frase, no meio de uma fala que ela tá fazendo, você quer ver se você entendeu direitinho o que ela tá passando. Aí você usa aquele, então você tá sentindo tal coisa? Então você tá preocupado com o teu estabelecimento? Então você tá preocupado com o teu dinheiro? Sei lá. É uma maneira de você retomar o que tu observou da pessoa e fazer ela se sentir bem explicando o que está acontecendo, desabafando contigo, se sentindo confortável. Essas declarações empáticas, elas vão rolar na conversa e elas podem ainda, tipo, te ajudar muito na questão de você não ter o assunto, você utiliza elas. Você não, por exemplo, tá querendo dar uma resposta para a pessoa, mas você não sabe dar a resposta na hora. Então, você faz essa declaração empática para a pessoa falar mais um pouquinho sobre aquilo e depois você poder complementar a tua frase, fazer uma frase, um raciocínio diferente daquele e conseguir chegar numa conclusão, num resultado que tu deseja, sabe? Então, por exemplo, tô falando com uma coisa com uma pessoa e aí ela falou uma coisa muito rápida, não entendi, eu não sei como perguntar para ela. Então, tu faz uma declaração empática, espera ela responder, e aí tu faz outra pergunta depois. Tu continua o assunto, sobre outra perspectiva. Isso é uma boa retomada. Pode passar. O segundo ponto para fazer a pessoa se sentir bem é elogiar ela. Mas também não só elogiar, mas também fazer ela se elogiar. O que acontece? Tipo, você tem que saber fazer a pessoa analisar a própria situação dela, para ela poder se elogiar. Se tu vê que ela tá numa correria danada, se ela tá numa semana de estresse, tu chega para ela e fala, nossa, tem que ter realmente muita dedicação para cuidar de um espaço desse. E aí, tipo, tu vai fazer a pessoa se elogiar. Tipo, você vai falar, pois é, eu trabalho bastante. E ela vai estar reconhecendo a própria ação dela. E vai ver que você... E vai, tipo, automaticamente pensar que você está elogiando ela também, só por você ter reparado e fazer ela se elogiar, dela perceber o que ela faz. E essas coisas têm que ser sinceras, sabe? Sincera no sentido de você só elogiar aquilo que tu tá vendo, aquilo que você tá presenciando. Porque fora isso, tu vai estar inventando coisa, e aí a pessoa
não vai acreditar no que tu tá falando, sabe? Você tem que falar realmente coisas genuínas, coisas que você tá observando. Pode passar. E pedir um favor. Esse é um outro que ajuda bastante a gente, porque ele mexe um pouquinho com aquela questão da reciprocidade. Quando tu pede um favor para uma pessoa, ela vai sentir que tu tá confiando nela. E ela depois vai sentir que pode confiar em ti também. Tipo, que legal, essa pessoa tá confiando em mim para pedir um favor. Então, eu posso confiar nela também. Ela tá se mostrando responsável, madura. Então, por exemplo, se tu pede para um cliente assim, tu pode me confirmar, por favor, se tu vai poder tal dia, vai estar pedindo um favor para ele. E essa pessoa, tipo, nem sempre, né? Porque tem pessoas que são malvadas, mas tem pessoas que têm uma certa postura equivalente à nossa, que ela vai dizer, que legal, vou sim confirmar para ti, pode deixar. Tipo, tô sendo recíproco contigo, tu quer uma coisa, eu vou fazer. Eu vou ir contigo, eu vou confiar em ti também. E é isso que importa. Pode passar. E aqui eu separei algumas dicas para vocês que a gente observa bastante no dia a dia, observa bastante nos contatos, que ajudam bastante a gente pensar em coisas diferentes, sabe? Então, o primeiro ponto é você estudar a forma como você expressa, como você age numa conversa. Então, tipo, às vezes você tá conversando com uma pessoa mais, tipo, amigo, mais conectado, e daí é mais fácil de você se soltar, sabe? Você ser você mesmo, e aí você parar e observar o que você tá fazendo. Então, você olhar suas expressões quando tu tá à vontade com essa pessoa, você olhar teus gestos, tua postura, tua fala, o teu som, você se auto-observando, tu vai conseguir depois expressar isso e praticar de uma maneira melhor. E aí é outra coisa que eu falei, você praticar essas linguagens corporais. Então, você já percebeu como você age de tal forma? Quando você age que você tá feliz? Quando você age quando tá triste, brabo? Tu vai praticar isso depois também, para você fixar isso na tua cabeça e depois fazer essas coisas mais automáticas. E aí, você vai poder também praticar coisas que te deixam, posturas e movimentos que te deixam mais seguros. Então, por exemplo, geralmente a gente sente mais segurança, demonstra confiança quando a gente está com o corpo solto, quando a gente está com o corpo mais à vontade no espaço. E se você praticar isso com situações que você não está confortável, você vai começar a se forçar, sabe? A ficar confortável nessas questões que não te deixam confortáveis. Você vai começar a fingir e vai começar, de fato, a se sentir confortável, sabe? Então, é muito bom vocês praticarem toda a linguagem de corpo que vocês tiverem. Também outra coisa é vocês praticarem a escutar e observar as pessoas. Tipo, vocês estão num restaurante, vocês estão num bar, vocês estão na rua. Observe as pessoas, ninguém vai perceber. Mas fica olhando ela. Vê como ela tá falando com o fulaninho. Vê como ela tá sentada. Tenta imaginar o que tá passando na cabeça dela. Tenta imaginar o que ela tá querendo passar para a pessoa que ela tá falando. Esse fato de você praticar a observação vai te ajudar depois a analisar o teu cliente. Vai facilitar você analisar as questões de pessoas que tu precisa de respostas importantes, entende? Então, é muito importante mesmo vocês praticarem essa observação e escuta. Uma que é bem importante, que minha mãe dizia, e depois eu fui ler um livro, o livro também dizia, que é você tratar a pessoa como você quer ser tratado. Então, tipo, se você quer ser tratado bem, trata a pessoa como você gostaria que ela te tratasse. Porque aí já é um bom início. Tipo, se tu não sabe como tratar a pessoa, trata como você gostaria de ser tratado. Isso já dá abertura. Porque aí ela vai reagir da maneira que ela está sendo tratada, e aí tu vai poder observar, e aí sim tratar do jeito que ela quer, entende? Então, já é um bom início de troca numa interação. Outra coisa é respeitar os limites. Eu falei o tempo todo ali de espaço pessoal, falei o tempo todo ali de você ler a expressão da pessoa, porque através dessas movimentações da pessoa, tu vai estar vendo os limites que ela está te expressando, quando ela não gosta de uma coisa, quando ela não está satisfeita, não está convencida. Isso são limites que ela está te mostrando. Então, respeite eles. Saiba que dali tu não pode, tipo, passar, tu tem que mudar a tua perspectiva. E o que é muito importante que eu aprendi na vida, né, que existe arrogância, existe pessoas malvadas e, né, mal-humoradas, e a gente não pode se rebaixar ao nível delas.
A gente tem que mostrar que a gente é diferente delas, que a gente não é arrogante, a gente não é malvado, a gente não é ruim. Então, trata essa pessoa que foi arrogante contigo com educação e simpatia. Se a pessoa fez um comentário muito rude contigo, tu repete o comentário. Ah, tu acha isso mesmo? Tudo bem, eu respeito tua opinião. Tipo, foi educado, foi simpático, foi... Tipo, a intenção foi dar uma alfinetada à pessoa? Foi, mas pelo menos tu estava sendo educado, tu não teve que ir na mesma moeda que ela. Então, lembrem sempre isso. Pode passar. Aí, aqui estão uns livros que eu comentei, tá, gente? Vocês podem usar, ler eles, tem PDF na internet, qualquer coisa eu passo os que eu tenho também. Então, eu também ultimamente tenho ouvido audiolivros no YouTube, ele ajuda bastante enquanto eu tô tomando banho ou tentando dormir, isso é muito estranho, mas eu recomendo muito esses livros para vocês. Vou deixar aí, então, o Enzo falar, ele deve estar querendo me matar, porque eu falei durante 1 hora inteirinha, mas agora o tempo é todo teu, amigo. Capaz, tá mais que tranquilo. Ó, queria mostrar pra vocês que eu já li esse livro, ó. Tô, Manual de Percepção da EPI. Muito bom o livro, tá? Tudo que ela tava falando, tava só pegando aqui os insights do livro. Muito bom mesmo. Aconselho pra vocês. Eu vou ver. Aí. Então agora, como que eu consigo aplicar essa comunicação no meu cotidiano em vendas, né? Vamos trazer alguns exemplos. Claro, a Elisa já trouxe vários exemplos bem práticos que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. E querendo ou não, as vendas, elas são... A gente tá vendendo... Todo dia a gente tá querendo vender alguma coisa, sabe? Vendendo essa ideia. E no nosso caso, a gente está vendendo um produto que vai ser o nosso projeto, né? A nossa mão de obra. Então, primeiro que eu quis trazer é fazer com que o cliente receba a sua mensagem. A minha mensagem, no caso, né? Ou a nossa. Então, para pensar no nosso principal meio de contato com o cliente, principalmente o inicial, é a ligação. Então, para que essa ligação seja efetuada da melhor forma, eu vejo que previamente tem que ter um preparo para essa ligação, e durante a ligação tem que ter coisa que deve focar para que tu consiga efetuar essa ligação da melhor forma possível, sabe? Então, no início, no caso, o que vai anteceder essa ligação, né? Então, tu vai pensar no que vai falar e vai estruturar isso. Então, pode ser pelo meio de um roteiro, pode ser pelo feeling que a gente fala, né? Que é o que tu vai sentir, o que tu quer dizer mais da tua pessoa, sabe? Que tu gosta mais de falar. Também dominar esse assunto, ter confiança, né? Que foi o que a gente trouxe já no início ali no check-in, que é o que te traz confiança. E a Ana acho que foi a primeira a pontuar ali. Que é tu dominar o assunto. Quando tu domina um assunto, tu vai ter confiança, tu vai saber o que tu tá falando. Então tu consegue, se a pessoa sai um pouco da linha, tu consegue buscar ela de volta, porque tu sabe o que tu tá falando. Então tu tem domínio de todo aquele leque de opções que ela pode te tirar, talvez, que tu consegue voltar para tua linha de raciocínio. Então isso é o que vai anteceder, aí a gente chega na nossa ligação. Então, durante a nossa ligação, o que é muito importante a gente ter? A gente ser objetivo, porque querendo ou não, nós estamos tomando, querendo ou não, né? Nós estamos tomando o tempo do cliente, então o cliente vai estar disponibilizando o tempo dele, que o cara pode ser uma pessoa muito trabalhadora, assim, todo mundo trabalhador, né? Mas o tempo dela deve valer muito, e ela tirou aqueles 5 minutos para responder a nossa mensagem no WhatsApp, ou a nossa ligação, ou nos receber durante a nossa, talvez, nossa visita, né? E também ser claro. Então, falar de forma não muito devagar, né? Cuidar da entonação que fala, mas ser claro na hora de passar a ideia, né? Que é muito importante, como eu falei, a gente tem que... essa mensagem tem que chegar de uma forma compreensível, né? Outro ponto que eu queria trazer, observar a situação e o ambiente. A Elisa trouxe isso muito parecido com o que eu vou falar, né? Que foi ali naquela parte dos 8 passos para uma boa impressão. E eu trouxe essa imagem porque essa imagem, eu olhei ela e falei assim, ó, tu não pode só olhar, tem que ver, tem que entender o que tu tá vendo, entendeu? Então, tu vai chegar, digamos, tu chega no ambiente, chega num cliente, tem que olhar, tá, olha onde é que eu tô chegando, com quem que eu com quem eu vou lidar, para que assim tu possa fazer essa parte dessa conexão, tanto pelo espelhamento, de tu agir da mesma forma que a pessoa tá agindo contigo, é a mesma forma que o ambiente exija que tu age. Então, tu consegue responder essas perguntas? Como eu devo me portar? Tu olha o ambiente, tu consegue pensar, tá, eu preciso ser mais cordial, talvez eu tenha que ser mais formal, pelo jeito que a pessoa me trata, posso ser mais descontraído, pode ser uma pessoa brincalhona. O que eu devo dizer? As palavras que eu devo usar para chegar onde eu preciso. Então, eu devo ser mais cordial também, a forma que tu vai tratar a pessoa, né? Então, basicamente, seria isso. Também sorrir, um ponto que a Elise também trouxe, que é no caso, tu
tu sempre demonstrar essa tua felicidade, esse carisma que tu tem que ter. Temos também outras pílulas que a gente fala sobre carisma, né? Que é muito importante a gente ter criar esse vínculo com o nosso cliente, seja talvez, dependendo do cliente, né? Ou a situação, se ela te permitir, tu descontrair com o cliente, fazer uma brincadeira, trazer também todos esses pontos que a Elisa apontou, que é buscar um ponto que ele tinha comentado já e trazer ele de volta, também pela reciprocidade de tu usar, de tu oferecer alguma coisa e receber algo em troca. Então, são pontos muito importantes que tu pode usar a teu favor nisso, tanto numa uma visita presencial, ou numa chamada de vídeo por aqui também. Claro, não dá pra ser aquele negócio engessado de ficar assim, parecendo um robô falando, né? Tem que ser que ela falou, tem o pé de galinha, né? Que é tu sorrir, um negócio verdadeiro. Tu mostrar que tu tá sentindo aquilo mesmo. Ou tentar mostrar, né? A famosa atuação. Então, que para o final a gente consiga atingir que é a nossa conexão com o cliente. Eu vejo que, tipo, se a gente consegue ter essa conexão com o cliente, as coisas começam a fluir muito mais fácil. Claro, não é um processo fácil. Tem todas essas etapas que a gente viu que a gente tem que seguir. Não tem que ser engessado também. Mas no momento que a gente consegue atingir a simpatia do cliente, se conectar com ele, a gente vê que a coisa começa a fluir, ele começa a ser querendo olhar para ti. Ele está totalmente aberto ali, começa a falar, tu se solta, tu consegue descontrair com o cliente, fica uma coisa mais natural, mais agradável, e acho que só tem a envolver o cliente, e a chance de fechar provavelmente o contrato é bem, bem maior. Então, acho que finalizamos. Acho que esse é o último, né? Isso aí, eu acho que é o último slide esse. Então, da minha parte, eu agradeço a Elisa pela participação, por estar aqui hoje, ceder um tempinho dela. Já venho enchendo o saco dela desde a segunda, chamando ela. Então, eu agradeço por ter a disponibilidade de vir aqui falar com nós. Tem muito conhecimento na sua parte de comunicação. Só acrescentou, a gurizada, todo mundo deve ter gostado muito. Então, da minha parte, muito obrigado. E é muito bem-vinda, né? Tô na base faz pouquinho tempo, mas eu sei que todo mundo que já foi da base é ser muito bem-vindo. Isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por deixarem eu vir aqui falar com vocês, ter mais esse momentinho de conexão. Eu sinto muita saudade disso, eu sinto muita falta desse contato que a gente tem, que eu queria que fosse para a vida, sabe? Eu queria que todo mundo agisse da maneira como a base age, como a gente comunica. Eu queria que tudo fosse igual à base, sabe? Dessa questão da gente se conectar. Seria tudo muito mais fácil. Então, eu realmente quero agradecer esse convite, foi muito bom para relembrar bons momentos, boas vivências. E também falar que eu estou aberta aí para conversar com vocês, dizer que a gente está num processo de evolução. Nossa comunicação ela vai evoluir conforme a gente evoluindo. Eu ainda tenho muita coisa a trabalhar e acredito que todo mundo aqui. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia, tiver alguma dúvida agora ou depois, pode me chamar. Está super aberto, tá? Perfeito. Elisa foi maravilhosa. O Enzo também complementando. Acho que a gente cumpriu o que a gente tinha para trazer nessa primeira capacitação. E é isso, gente. Vou parar a gravação agora. E não sei, agora vamos pro coworking. Não sei como é que vai ser. Quero saber quem é que quer ligar, ligações.